A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 9. O Falar Vivo de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. A morte de Sara e o casamento de Isaque. Sexta-feira. Ler com oração. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:14. A bênção prometida a Abraão chegou até nós. O desejo de Deus sempre foi abençoar a humanidade. Se formos como Abraão hoje, podemos ter certeza de que Deus nos abençoará em tudo. Ainda que enfrentemos dificuldades, pressões e muitas lutas pelo reino de Deus, podemos sempre contar com a bênção do Senhor. Um homem de Deus que não luta por si mesmo e tem um coração puro e desapegado das coisas pessoais, como Abraão, pode ter certeza de que será abençoado por Deus até o fim de sua vida. Como já vimos, a diferença de idade entre Abraão e Sara era de 10 anos. Quando Sara morreu, Isaque tinha 37 anos. A Bíblia registra que Abraão viveu 175 anos. Isso significa que após a morte de Sara, Abraão ainda viveu 38 anos. E durante todo esse tempo, o Senhor o abençoou em tudo. Abraão é um modelo de fé para todos nós. Desde o momento em que o Deus da glória lhe apareceu na Mesopotâmia, conforme as palavras de Estevão, Abraão creu no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sem hesitar. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele entregou sem reservas toda a sua vida a Deus para fazer a vontade do Senhor segundo sua palavra. O relacionamento de Abraão com Deus baseava-se em ouvir o que Deus falava. Por isso, Abraão tornou-se o pai de todos os que creem. Como consequência dessa fé, Deus o abençoou, ou seja, Deus o abençoou porque ele creu. Se em nosso tempo, como igreja em Filadélfia, como igreja em Sião e igreja dos vencedores, desejamos fazer a vontade de Deus, encerrar esta era e cooperar para a vinda do reino, é necessário que andemos nas mesmas pisadas de Abraão. Isso é fundamental. Precisamos abandonar toda ambição pessoal. Assim como Abraão, ao encontrarmos o Deus da glória, entregamos nossa vida ao Senhor. Nossa vida não é mais para projetos pessoais. Ela está comprometida exclusivamente com a vontade de Deus. Tudo o que falamos sobre ouvir a voz de Deus, fazendo imersão na palavra, tem o propósito de levar-nos a viver pela fé. E o que é viver pela fé? É viver pela palavra de Deus, pelo que Deus fala. Como Abraão, muitas vezes não sabemos qual será o próximo passo, mas esse passo vem pelo falar de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. Por isso andamos nas pisadas de fé de Abraão. Ele não é apenas pai do povo de Israel, mas é pai de todos os que andam nas pisadas de sua fé. Vivemos dia após dia pelo ouvir da fé. Por isso precisamos tanto da palavra e do falar de Deus. Quando Deus fala, recebemos a fé que nos capacita a dar o próximo passo. Deus hoje precisa de uma igreja como Abraão e que todos nós sejamos como ele. Então, o Senhor nos abençoará, assim como o abençoou. O apóstolo Paulo explica aos Gálatas que os que são da fé são filhos de Abraão e em Cristo recebem a mesma bênção. Essa bênção é o Espírito, e sem ele não teríamos acesso às riquezas de Deus. É pelo Espírito que recebemos toda sorte de bênção espiritual. Recebemos o Espírito não pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3, 2 e 5. Lembro-lhes que a sentença pela pregação da fé é mais bem traduzida para pelo ouvir da fé. Desse modo, é pelo ouvir da fé que o Espírito opera milagres em nossa vida. Por isso, não se trata de ouvir mensagens de forma mecânica, mas de ouvir a voz viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você deseja ser abençoado em toda a sua vida, lembre-se do Espírito. O caminho da bênção é ouvir com fé o falar de Deus e viver pelo Espírito. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.